Oi, pessoal do oitavo ano. Espero que todos estejam bem, que suas famílias também estejam bem. Afinal, nós estamos vivendo tempos diferentes, não é mesmo? Mas mesmo assim a gente conseguiu não se afastar. Eu sei que vocês receberam as atividades, tenho certeza que vocês fizeram com carinho. Guardem, deixem tudo organizado, que quando a gente retornar para a escola, a gente vai corrigir, a gente vai conversar sobre os assuntos, né? Mas nesse momento aí que a gente ainda não tem autorização para retornar à escola, a gente encontrou mais essa forma, né, de contato. Ela vai ajudar a gente, né, retomar os nossos conteúdos, retomar o que foi planejado para 2020. É um jeito diferente, né? É bem verdade, é um jeito diferente. Mas vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que juntos nós vamos fazer muitas descobertas. Então, aí nesse nosso primeiro contato, né, dessa nova forma, eu separei um assunto de português para falar com vocês, que é vozes verbais. A gente vai, né, falar sobre os 3 tipos. Eu separei um material para ir explicando e vocês irem acompanhando. Eu espero que vocês gostem. Então, hoje a gente vai falar em português, né, sobre vozes verbais. Então, temos aí vozes verbais. Os verbos apresentam flexão em voz. As vozes do verbo indicam se o sujeito gramatical é o agente ou o paciente da ação verbal, ou seja, se ele pratica ou sofre a ação. Existem 3 vozes verbais no português: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Eu coloquei aí, né, 3 frases. A primeira: eu vi o menino no parque, na voz ativa. O menino foi visto por mim, na voz passiva. E os namorados beijaram-se, na voz reflexiva. Eu coloquei esses exemplos, mesmo sem, né, tendo explicado ainda, para vocês observarem, né? Eu vi o menino no parque. O menino foi visto por mim. Os namorados beijaram-se. O que a gente precisa já nesse momento para a gente começar a entender as vozes verbais? Aquela questão que eu costumo sempre falar, né? Tudo gira em torno do verbo. Então, a gente precisa ter esse espírito de achar o verbo, destacar o verbo de alguma forma e achar o sujeito. E a partir daí vai ficar bem simples a gente compreender as diferenças entre os 3 tipos de vozes verbais, entre a ativa, a passiva e a reflexiva. Aí vamos vendo aos poucos, né? A voz ativa é a voz usada quando o sujeito gramatical ele pratica a ação verbal. Se o verbo é andar, quem anda é o sujeito. Se o verbo é comer, quem come é o sujeito. Indica assim que o sujeito gramatical é o agente. Ele pratica, então ele é o agente. Olha lá, eu comi o bolo. Qual o verbo? Né? Qual a ação verbal? A ação verbal de comer. Ok, quem é o sujeito? Eu. Quem comeu foi o sujeito? Sim, esse sujeito ele praticou, ele é o agente da ação de comer. Por isso, voz ativa. Meu filho comprou o chapéu. Temos a ação verbal de comprar. E quem é o sujeito? Meu filho. Quem praticou a ação de comprar? Quem é o agente da ação? É o sujeito? Sim, é o meu filho. Voz ativa. Os alunos leram os livros. Ação verbal, leram. Sujeito, os alunos. E aí, foi o sujeito que leu? Sim, foi o sujeito que leu, os alunos. Então, voz ativa. Temos voz passiva. A passiva já é usada quando o sujeito gramatical ele não pratica. Pelo contrário, ele sofre. Indica assim que o sujeito gramatical é o paciente de uma ação que é praticada por quem? Pelo agente da passiva, que a gente vai falar mais detalhadamente já já. E conforme o seu processo de formação, a gente tem aí 2 vozes passivas. A gente tem a voz passiva analítica e a gente tem a voz passiva sintética. Então, na voz passiva analítica, as frases apresentam a seguinte estrutura: o sujeito, que é paciente, porque é voz passiva,
mais o verbo auxiliar, mais o particípio, mais preposição, mais o agente da passiva. Olha lá, o bolo foi comido por mim. Sujeito paciente o bolo, porque a ação verbal é a ação de comer, né? Só que o bolo, que é o sujeito, ele praticou alguma coisa? Não, ele é paciente. Então, temos aí voz passiva. E lá no final, quem pratica essa ação, que é o agente da passiva, que é o por mim? Olha lá, temos aí, o chapéu foi comprado pelo meu filho, a ação de comprar. Mas o chapéu, ele praticou a ação de comprar? Não. Então, o chapéu, sujeito paciente, lá no final, o agente da passiva, que foi quem praticou a ação pelo meu filho. E nesse outro exemplo, a mesma coisa. Os livros foram lidos pelos alunos. O sujeito é os livros. A ação é ler. Mas não foi os livros que leram. Foram os alunos lá no final, que é o agente da passiva. E temos a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, as frases apresentam a seguinte estrutura: verbo transitivo, mais o pronome passivador ser, mais o sujeito paciente. Olha lá, comeu-se o bolo, comprou-se o chapéu, leram-se os livros. Voz passiva sintética com pronome passivador ser. A gente só precisa prestar atenção nesse ser, porque na voz passiva ele é aí um pronome passivador ser, e na próxima voz, que é a voz reflexiva, que a gente vai ver aí depois do agente da passiva, vou até adiantar para ver e depois volto no agente da passiva, a gente tem o ser também. A gente precisa ter muito cuidado para não confundir com o ser lá da voz passiva sintética. Olha, a voz reflexiva, ela é usada quando o sujeito gramatical pratica e sofre a ação. Ou seja, a gente tem um sujeito, ele pratica a ação e ele sofre. Indica assim que o sujeito gramatical é o mesmo tempo, o agente e o paciente da ação. Apresenta obrigatoriamente um pronome oblíquo reflexivo. O meu, o teu, o seu, o nós, o vós ou o ser lá da terceira pessoa. Sendo que o mais usado é o ser. Ele se feriu com a tesoura. Quem é o sujeito? Ele. A ação é ferir. Quem praticou a ação de ferir? Ele. E quem sofreu? Ele também. Voz reflexiva. Olha lá, alimento-me sempre de forma saudável. É um outro pronome, né, que eu coloquei para poder a gente ter essa noção. Mas o mais usado, eu volto a falar, é o ser. Alimento-me. Quem está se alimentando? Quem está praticando a ação de alimentar? Eu. E quem está sendo alimentado? Eu também. Eles olharam-se longamente. Quem está olhando? Eles. Quem está sendo olhado? Eles. Praticando e sofrendo. Então, voz reflexiva. Então, quando a gente vê o ser, nada de ficar pensando assim, já vi o ser, voz reflexiva. Não. Analisa, porque existe a possibilidade de ser voz reflexiva e ser voz passiva sintética. O que vai determinar se reflexiva ou passiva sintética é a questão do sujeito. Na passiva sintética, o sujeito é paciente. Na reflexiva, não. Na reflexiva, o sujeito é agente e paciente. E vou voltar aqui para a gente ver o agente da passiva, né? Porque na voz passiva, o sujeito é paciente. E quem pratica a ação, expressa pelo verbo quando este se apresenta na voz passiva, é o agente da passiva. Ele vem regido pela preposição por, né, e por suas contrações, e eventualmente da preposição de. A vendedora foi escolhida pelos jurados. A vencedora foi escolhida pelos jurados. A vencedora, sujeito, sim, mas ela que escolheu, não, ela é paciente. E quem escolheu? Os jurados, que é o agente da passiva. Ao passar a frase da voz passiva para a voz ativa, o agente da passiva recebe o nome